Olá, Multi! Você já ficou na dúvida sobre quando ensinar aqueles sons que não seguem a regra mais comum da alfabetização? Eu estou falando dos casos como o C antes do A ou U e também antes do E e do I, o G antes do A ou U e também antes do E e do I, o uso do A, do R, do R e de tantos outros sons. Mas calma! Hoje eu vou te mostrar o momento certo para trabalhar esses sons e como fazer isso sem confundir a cabeça da sua criança. Eu sou a Daniela Utenhefner, aqui do Instituto Multisaberes. Antes da gente pensar nesses sons menos frequentes, o aluno precisa dominar os mais transparentes e também regulares. Se a criança ainda está nessa fase, ainda não é a hora de introduzir novas variações, ok? O risco é embaralhar a aprendizagem e gerar muita insegurança. Então, o que são esses sons menos frequentes? Nós chamamos de sons menos frequentes aqueles que dependem do contexto para serem lidos ou escritos corretamente. Então, por exemplo, gente, o C ele pode ter som de K em casa, coruja e cruzeiro, mas som de S em cebola e cidade. O G pode ter som de G em gato, gorila e gula e som de J em gelo e girafa. O R pode ter som de R em caro ou R em carro. Essas variações, elas precisam ser ensinadas de forma explícita e gradual. Mas então, quando é a hora certa de apresentar esse tipo de som? Bom, depois que seu aluno já reconhece todas as letras, entende a relação entre os fonemas e os grafemas mais comuns e ele lê palavras simples com autonomia ou ele começa a perguntar sobre a escrita correta. A partir daí, você já pode começar a introduzir os sons que são mais contextuais, certo? Daí você vai me perguntar, tá bom, eu já sei quando, mas como é que eu vou fazer para ensinar esses sons na prática? O ensino, ele precisa ser sempre explícito e concreto. Então, mostre que as letras G e C, elas mudam de som dependendo da vogal que vem depois. E explique também as combinações ali. Então, como eu faço o que, o G e o GI? Fale sobre a nasalização. O A, ele pode ter um som mais aberto em abelha, mas ele tem um som mais fechado em amanhã, certo? Em anta. E aí a gente pode explicar para eles que o somzinho sai mais pelo nariz, que ele tem um som mais nasalizado, certo? E também as outras letras, né, gente? A gente pode trabalhar ali com o R. Quando é que eu uso o R? Como é que eu uso o R ali no meio da palavra? Como é que eu uso ele em duplicidade? Como é que eu uso ele no início da palavra? Todas essas questões que são mais contextuais ali, que vão mudar o som da letra, a gente precisa ensinar de forma explícita. Ensinar para a criança por que muda o som, né? Então a gente vai usar os dois R's com esse som, né? Quando estiver ali no meio de duas vogais. Então ensine para as crianças as regras para que elas entendam como utilizar esse tipo de sons ali e saibam representar pelo meio das letras, ok? Agora, gente, vamos entender um pouquinho que estratégias são mais eficazes ali para a gente trabalhar com isso de uma forma mais leve, ok? Você pode usar listas contrastivas, então coloque lado a lado a palavra com esses dois sons, por exemplo, copo, cebola, gato, gelo. Cartazes de referência, então com as imagens ali que reforcem cada som. E também na produção escrita você pode fazer ditados com essas duas formas, certo? Para a criança perceber ali quando ela usa uma e quando ela usa outra. Resumindo, gente, os sons menos frequentes só devem ser ensinados depois que a base alfabética estiver consolidada, certo? Sempre ensine de forma explícita, com contrastes e exemplos claros e reforce com atividades bem planejadas. Assim, a criança entende que as variações são muitas, mas que ela não vai se confundir se ela prestar atenção nas regras. E a leitura escrita ganha muito mais segurança desse jeito. Quando a gente coloca essa estratégia em prática, fica muito mais fácil da gente entender ali se a criança entendeu isso, se a criança está com dificuldade. Sempre avalie, certo? Eu já ensinei essa regra. Será que eles consolidaram? Será que eles conseguiram compreender quando utilizar? Então utilize ditados para fazer isso e perceba ali se aquilo já está consolidado no seu aluno, ok? E depois que você utilizar todas essas estratégias, me conta aqui nos comentários qual delas você mais gostou, combinado? Até a próxima!